SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Bem-vindos, amigos do Floripa em Foco, para mais este programa com o SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público aqui no estado de Santa Catarina. E conosco no estúdio, novamente, para conversarmos, o atual secretário de Políticas Educacionais e Culturais do SINT, o professor Luiz Carlos Vieira. Boa tarde, professor. Tudo tranquilo? Boa tarde, Silvio. Não muito tranquilo, né? As demandas são muitas, as coisas acontecem dia e noite e a gente não consegue dar conta de toda a demanda que tem. Mas estamos aí mais uma vez contigo. Vamos tentar passar para o telespectador e internauta, para o cidadão, né, um pouco do que está acontecendo, porque realmente tem muita coisa, a chapa está esquentando. E o nosso governo federal, muito democrático que é, baixou uma medida provisória, mudando radicalmente, vamos dizer assim, algumas coisas dentro do ensino médio. É isso mesmo? Quando é que foi baixado esse decreto, professor? Então, é um decreto 746, né? Foi assinado agora no dia da nossa Assembleia Estadual, dia 22 de setembro. Ah, teve Assembleia dia 22, né? Teve Assembleia Estadual. E no mesmo dia, aí nós estávamos na Assembleia e também acompanhando, né? Em Brasília, como que iria ocorrer essa trâmite da assinatura dessa medida provisória. Então, ela já assinada, já passa a ter validade, já estão sendo implementadas. Inclusive o secretário já fez uma webconferência com os diretores ontem. Diretores da Secretaria de Estado os diretores das escolas, né? Das escolas do Estado, já passando aí os primeiros princípios e como vai fazer a implementação, né, dessa medida provisória dentro de Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, que já é um precursor, na verdade, né? Porque o secretário Deschamps, ele é o presidente do CONSED, né, do Conselho dos secretários de Estado. E esse governo já vem implementando, né, essas políticas algumas dessas políticas já estão contempladas na medida provisória, já vem implementando dentro da rede estadual. Então a gente já tem aí uma experiência não boa, né, de vários aspectos com relação a vários pontos dessa questão. E parece que estão eliminando do currículo educacional do ensino médio filosofia, sociologia, artes. Educação física passa a ser facultativa. Isso traz algo de bom para o currículo, para os cidadãos, para os alunos? Então, Silvio, nossa avaliação, nós inclusive já fizemos uma nota com relação a isso e também tivemos vários debates nesse sentido. A gente tem que destacar primeiro a questão do espírito antidemocrático dessa medida, porque a medida provisória é um canetaço do chefe do executivo que passa a ter validade como lei, né? E daí ela vai, lógico, ela tranca a pauta, vai para o Congresso e vai ser votado. Mas o Congresso que nós temos hoje, temos absoluta certeza de que ela não será revogada, não será alterada, a menos que nós tenhamos uma força de pressão muito grande da sociedade e que realmente possa vir a impedir a medida provisória se torne uma lei, né? Se tornar uma lei. Ela propõe mudanças em várias leis. Ela propõe mudança na LDB, que é a Lei 96/94, né? De 96. Ela propõe mudança na lei que discute a questão do Fundeb e também ela propõe uma outra mudança na outra lei aqui. Deixa eu olhar aqui, Silvio. Essa medida provisória propõe alterar tudo isso? Propõe também mudar, por exemplo, a 11.161, que é a lei da obrigatoriedade do ensino do espanhol no ensino médio. Nem mais o espanhol é obrigatório. Porque essa lei, um exemplo, né, a gente pode discorrer dela aqui e falar aos poucos dela, mas um dos pontos, por exemplo, ela torna obrigatório a questão do inglês, né? A língua moderna. A língua é a língua oficial. Quando a LDB ela fala numa língua moderna, né, ela trabalha como língua moderna, né, ela não diz ali qual será. Né? Pode ser espanhol, pode ser inglês, pode ser outra língua. Francês. Exato, mas agora a obrigatoriedade é o inglês. Né? Então, um pequeno retrocesso. Veio sobre taxar, né? Os nossos colonizadores, né, exigem que a gente também possa falar. Óbvio que
também deixar aberto, se a instituição tiver condições de oferecer outra língua, né, será oferecido. Mas há uma contradição aí, porque eles também estão reduzindo as disciplinas, digamos, do currículo básico para 1 ano e meio. E um outro 1 ano e meio ele ficará por conta do que eles chamam de itinerários formativos. De o quê? Itinerários formativos. E aí a unidade escolar poderá optar por um desses itinerários, né? E esses itinerários, eles são as linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, e incluiu aí a formação técnico-profissional. Então, portanto, como a gente percebe essa discussão, ela tem grande parte, possivelmente grande parte das instituições, elas vão optar pela formação técnico-profissional, né? Porque justamente é uma das discussões que tem, principalmente nas classes menos favorecidas, né? De qualificar para o mercado. De qualificar para o mercado de trabalho. Subqualificar, né? Subqualificar. Então, portanto, essa medida provisória, além de ser antidemocrática por ser uma medida provisória, esse governo, né, que nós chamamos de governo golpista, porque ele deu um golpe, né? Foi um golpe que ele deu, não no governo que lá estava, né? Mas ele deu golpe na democracia e está dando golpe em todos os trabalhadores na sociedade, né? Porque junto com essas medidas, por exemplo, dentro da educação, ele tem várias outras, né? São mais de 65 projetos que retiram, já falei aqui várias vezes, direitos da sociedade. Então, portanto, direito da classe trabalhadora, principalmente, né? Então, o desejo, na verdade, desse governo é limitar o acesso da população à verdade, limitar o acesso da população ao esclarecimento. E a gente sabe que o Congresso Nacional, obviamente, vai aprovar o mais breve possível essa medida provisória. Então, sobre o conteúdo, o objetivo principal dessa medida provisória é justamente reduzir a aprendizagem dos estudantes, né, e voltado para o mercado, né, fomentando daí a privatização das escolas, a terceirização e também não só a terceirização, mas a terceirização principalmente dos profissionais de educação, né, porque desqualifica. Inclusive, agora a exigência na LDB, por exemplo, era de que o profissional, trabalhador de educação, para poder trabalhar, o professor dar aula, tinha que ter licenciatura. Tem que ter licenciatura, a faculdade e tal. Agora ele coloca lá apenas o profissional, pode ser também com saber notório. Um especialista. Um especialista, um saber notório naquela área que ele vai ministrar, né? Então, ele não tem as disciplinas pedagógicas, ele não tem a qualificação para poder estar dando aula, né, poder estar trabalhando com os educandos, porém, ele tem um saber notório, né, então ele pode ser qualificado e pode trabalhar também como profissional. Isso é ruim porque desqualifica a questão do sentido dos trabalhadores de educação, né, que a gente, a qualificação, em vez da formação ser uma formação que a gente exige que tenha maior formação, maior número de informações, no caso, está reduzindo, né, está estreitando essa questão. E para os estudantes, a gente percebe que eles terão lá um profissional que não está qualificado para poder pedagogicamente tratar das questões. Então, Silvia, é muito complicado, né? A gente vê aí que essa medida provisória, ela trata especificamente e volta para o mercado, para a questão da economia, né? Forma mão de obra barata para o mercado e trabalha o que a gente combateu, né, há séculos aí, no século retrasado, onde tinha vários especialistas que defendiam que deveria haver uma escola para o rico e uma escola para os pobres. A escola para o rico transmitia conhecimento e esses dirigiam os governos, né, o Estado, estavam na frente do Estado para dirigir as políticas estatais. E existia uma escola para o pobre, onde ele deveria ser mão de obra para servir aos interesses da produção. Nossa, tinha essa divisão clara assim? Inclusive teve vários, né, Tracy, né, que o próprio professor Gaudêncio trata, né, que discutiu sobre isso, ele trata essa questão. Puxa vida. Quer dizer, escancaradamente estão servindo as elites
a cultura das pessoas, do cidadão, foi para o espaço. Até que naquela época dava para se discutir, a gente também não pode fazer uma avaliação anacrônica, né? Porque era o início do positivismo, né? Isso no início do século retrasado exato, mesmo, 1800 e pouco. no século XIX, né? No final do século XIX. Então tinha muito essa questão do positivismo, a Revolução Francesa, então trouxe toda essa demanda, que obviamente havia debates e discussões, até bom que se tenha, né? Porque o debate cresce. Agora, não é possível hoje, né, a gente pensar no ensino de ricos e ensino de pobres. E aí coloca em confronto, né, uma educação voltada para a questão humanística e uma educação voltada para a questão profissional. Né? E é o que essas várias entidades de sindicatos patronais trabalham. Né? Então, trabalho impressionante que a gente percebe que tem as pessoas que são da classe trabalhadora, que não percebem que eles estão sendo despolitizados, que eles estão sendo alienados, que tudo trabalha de uma forma dentro do mercado para que ele seja apenas consumidor e dono da força de trabalho com um salário mínimo. A sua força de trabalho, na verdade, é saber apertar botões. Né? Exatamente. Não consegue raciocinar mais do que apertar botões. Isso, o Charles Chaplin já fez a crítica, né, no início do século. Charles Chaplin já acusava isso lá no filme Tempos Modernos, né? Que tem mais ou menos um século. Um século. Estão voltando, é um retrocesso. Quer dizer, o tempo passa e as elites continuam com as mesmas... Continuam, isso é interesse da elite, né? A elite colonial nossa, uma elite mesquinha, né? Uma elite que olha apenas para o seu umbigo, quer garantir o capital apenas para 2, 3 gerações da sua família, né? Querem manter a sociedade do jeito que está. Do jeito que para eles está bom, né? Está ótimo. Então não pode ter acesso, a classe trabalhadora não pode ter acesso ao conhecimento, às informações, porque senão se rebela contra eles, né? Então por isso se reflete na política, se reflete aí na frente de várias entidades que a gente percebe quem é que dirige essas entidades, né? E quais os fins dessas entidades. Então nós, os trabalhadores da educação, temos essa discussão e estamos buscando, então, fazer esse enfrentamento contrário a essas medidas. Professor, o senhor citou que dos 3 anos do ensino médio, o primeiro ano vai ser com disciplinas básicas e o ano e meio seguinte vai ser profissionalizante em cima das disciplinas que mais interessem ao aluno. Hoje tem essa divisão, metade do ensino médio é base e a outra metade é a especialização? Ou está sendo implementado agora? Não tem essa divisão, né? Existe, obviamente, no estado de Santa Catarina, existe uma experiência chamada EMIEP, né? Escolas do ensino médio profissionalizante. Que cada região, ela aplica aí a questão da profissionalização segundo a característica local. Né? Temos aí turismo, né? No litoral, questão do vinho na Serra, São alimentação Joaquim, lá no extremo oeste, com a agroindústria. Tem vários EMIEPs, né, voltados com a característica ou com a vocação regional. E aí existe isso, mas é uma experiência que eu já estou dizendo que já iniciou, né, aqui em Santa Catarina, e isso tende a se expandir no Brasil todo. O grande problema para quem vai atender essa demanda, né? Essa demanda de mão de obra atende a quem? Quais interesses? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Né? Depois, ela aumenta o currículo de 800 horas anuais para 1.400 horas. Pois quase dobra. É possível isso? 3 horas a mais por dia, né? São 200 dias letivos. 3 horas a mais por dia? Porque daí inclui essas outras questões, né? Então, é uma discussão que nós temos que fazer da questão de concepção de educação, né? Não é simplesmente vamos colocar a escola integral, em tempo integral, mas qual é a qualidade? Quais são as condições para que se tenha essa escola integral? Né? A escola não pode ser um depósito de estudantes, né, que saem ou menos ou igual com o mesmo conhecimento de quem está lá apenas nas 800 horas, no caso 2.400 horas no ensino médio. Então, a gente tem que repensar isso, Silvio, porque nós precisamos de uma escola de tempo integral, verdade, mas que ela também qualifique esse estudante para que não sirva apenas para o mercado, mas que realmente essa pessoa tenha autonomia,
também consiga fazer a criticidade na sociedade, né? Muito bem, a gente vai voltar a falar desse assunto muito importante na realidade catarinense, daqui a pouco, depois de um breve intervalo, quando voltamos com o Floripa em Foco, com o professor Luiz Carlos Vieira, que é o atual secretário de Políticas Educacionais e Culturais do SINT. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco com o SINT, toda quarta-feira, 2h30 da tarde. E todos os Floripa em Foco do SINT ficam postados na página do SINT. Visite www.sint-sc.org.br para ter acesso a tudo que o professor Luiz Carlos Vieira está nos colocando aqui, como muito mais informações. Estamos falando sobre o decreto-lei baixado pelo governo federal de plantão e que provoca profundas mudanças no ensino médio. Altera de 800 para 1.400 horas ano a duração do curso, são 3 horas a mais por dia, né, de cada dia letivo. Exclui a obrigatoriedade no ensino médio do ensino de filosofia, ensino de sociologia, de artes. A educação física passa a ser facultativa e a língua estrangeira agora é inglês. Não tem mais francês, não tem espanhol, é obrigatório o inglês. Parece que isso aí vem ao encontro de tudo menos do cidadão, não é, professor? Primeiro porque esse debate não foi discutido com a sociedade, né, senhor? É um decreto-lei. É uma medida provisória. Medida provisória, que nem virou lei ainda. Que nem virou lei. Mas ela passa a ter validade, né? Então, a 746, ela passa a ter validade a partir da sua assinatura, que foi dia 22 de setembro. Então, já começa a se implementar essa discussão. Essas disciplinas, apesar do governo, no dia que anunciou, obviamente, está bem claro aqui no Diário da União, né, que lá no artigo 1º, né, que muda a LDB, ele fala de artes e fala de educação física, que é uma proposta pedagógica, componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental. Não fala do ensino médio. Não fala do ensino médio, né, que está... Pegadinhas, né? É obrigatório no infantil, mas e o médio? Como falar da filosofia, da sociologia também, porém, o governo diz, não, ela vai ser utilizada sim, ela vai ter espaço dentro dentro das disciplinas que comporão a base curricular. Porém, se nós diminuirmos, né, para 1 ano e meio para essas disciplinas básicas, que hoje são 3 anos, e tem essa disciplina, né, que tornou-se obrigatória a partir da LDB, como que nós vamos fazer incluir, diminuindo o tempo e ainda incluir mais essa disciplina, né? Então fica complicado, quer dizer, há uma contradição aqui. E se a gente não se aperceber, realmente não tem condição. Não tem condição de você ter essas disciplinas. Incluir aprofundar outros temas. E outra discussão, eles mantêm matemática e português, óbvio,
nos 3 anos. Tá? Nos 3 anos ele mantém o português e matemática. Além disso, Silvio, outra questão interessante é que os créditos do ensino médio poderão ser utilizados também no ensino superior. Créditos dos conteúdos, né, conteúdos, das disciplinas, sim, poderão ser utilizados no ensino superior. Então, e cria também uma certificação do ensino intermediário. Então a gente percebe que realmente o que eles querem é produzir mão de obra barata, né? Ou seja, diminuindo aí a questão do conhecimento, de toda essa questão. Além disso, a medida provisória, ela trata da questão do financiamento também, né? Porque ela vai alterar a lei 11.000, que essas bolsas de estudo, esse fundo... Não, a lei 11.494, que trata do Fundeb. Então ela diz que quem entrar nesse processo, aceitar esse novo currículo, novo modelo, terá o financiamento, né, direto do governo federal. Então, a gente sabe quanto que foi investido esse ano, né, até maio, né, fizemos a conta do Fundeb, cerca de R$ 3.500, arredondando, por aluno. Por ano? Por ano. 3.500? É o custo aluno. E está orçado, a gente sabe, os orçamentos futuros aí, a discussão que se tem, é orçado em 3.000 por aluno, até de 2018. Então, quer dizer, você aumenta o tempo de escola e diminui os investimentos. Então, quer dizer, há uma mudança nessa lei e, inclusive, a gente sabe que não trará mais investimento para a educação. Mas isso está, logicamente, junto com a 241, que é a proposta de emenda constitucional, que desvincula as receitas, né, dos valores a serem investidos na educação e na saúde. Então, quer dizer, já está tudo amarrado, é um conjunto de questões que uma lei amarra a outra, né, e vai se trabalhando. Outra questão que está ligada também, a lei da mordaça que nós falamos, né, que é aquela não pode falar em sala de aula. Que não pode falar nas questões políticas, né, e essa questão que acusam, né, que o professor está utilizando dos alunos para poder fazer a cabeça deles contra o sistema, essa questão fazer cabeça só a Rede Globo pode. Só a Rede Globo pode, a Rede Globo pode. Então, nós temos essa crítica. Então, quer dizer, todas as leis elas estão interligadas, né? Revoga a lei que eu já disse aqui, a lei 11.661 do espanhol, né? Ela é totalmente revogada. E nós estamos em Santa Catarina, Silvio, sendo aí o Deschamps, que é o presidente do Conselho Nacional, como um dos líderes nacionais para implementar esse novo modelo de ensino médio e essa reformulação. E sabemos que ele já está trabalhando, né, nessa questão. Eles, no governo federal, reuniu, não foi uma conferência nacional ou algo democrático. Depois. Que se debateu sobre essas questões, porque a gente sabe que necessita realmente uma mudança no ensino médio, mas isso tem que ser debatido de forma democrática pela sociedade, pelos sujeitos envolvidos, estudantes, pais, a comunidade em geral. Agora, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de especialistas, ou seja, alguns iluminados, né, dessa área. Tipo o Alexandre Frota? Exatamente, ministro, é um dos, né, nem quero fazer propaganda aqui sobre isso, né, que não vale a pena a gente debater sobre essas questões, porque a gente vai rebaixar o nível do nosso programa, mas vamos dizer, os iluminados, eles construíram, articularam esse novo modelo, né, essa nova proposta. E o que o governo está preocupado? Ele está preocupado com o IDEB, que eu falei aqui na semana passada. Né? O Índice de Desenvolvimento da Educação, na avaliação, o ensino médio não atingiu as metas no Brasil e nem em Santa Catarina, então eles estão preocupados em atingir essas metas. Né? Nem que tenha que maquiar. Nem que tenha que maquiar. Né? O governo está preocupado simplesmente com essa questão. Em Santa Catarina, quando a gente fala de privatização, de terceirização, veja só, a Secretaria de Educação está criando um grupo de trabalho que vai discutir a reformulação do ensino médio em Santa Catarina, trazendo aqui Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura,
E do Banco Itaú. Banco Itaú. Convidar esses parceiros para discutir parceiros, educação né? em Santa Então, quer Catarina. dizer, a comunidade, a sociedade civil. Os professores. Eu estou no Fórum Estadual de Educação, né, que tem lá várias representações de várias entidades no Estado ligadas à educação, né, e da sociedade civil, que tem essa preocupação, a educação como um dos princípios fundamentais do cidadão, de direito, né? Não foi discutido ainda. Não foi discutido. A gente possivelmente tenha mais uma ou duas reuniões do fórum esse ano. Obviamente isso vai entrar em debate e a gente vai bater de frente com relação a essa questão da forma de implementação que está sendo colocado pelo governo. Inclusive, olha só, o absurdo dessa medida provisória. Né, que toda a inclusão de novas disciplinas e discussão do novo currículo do ensino médio tem que ser consultado a Undime e o Concede. Undime e o Concede. Está lá na lei. Undime, né? A Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Né? E o Concede, que é do Conselho Nacional dos secretários de Educação. Então, Undime e Concede, eles terão a responsabilidade ou serão os consultivos, né, nas questões das mudanças, inclusão dos novos componentes curriculares obrigatórios na base curricular nacional, dependerá da aprovação do Conselho Nacional de Educação e homologação do Ministro da Educação, né, e também aqui ouvidos e o Conselho, o Concede e a Undime. Nossa. Então, quer dizer, põe na mão das coloca raposas. na mão de alguns iluminados para dizer que isso pode, isso não pode. Isso não é verdadeira ditadura, né? Aquilo que a gente, nos últimos anos, avançamos na discussão democrática, do processo de formação pedagógica, da participação da sociedade no debate da educação, da saúde também, tivemos vários. Está indo tudo retrocedendo, Silvio. Numa canetada só. Numa canetada. Professor Luiz Carlos Vieira, secretário de Políticas Educacionais e Culturais do Sint, aqui no Floripa em Foco do Sint, que acabou de encerrar, professor. E nem falamos da Assembleia Geral Estadual dos professores que houve, né? Teve uma série de assembleias regionais e teve a Assembleia estadual. Dá para rapidamente dar uma palhinha? Dá. Então a gente precisa falar aqui dos principais encaminhamentos da Assembleia. Né? Então a questão do professor de contratação de intérprete de Libras no processo seletivo da Fundação Catarina de Educação Especial, nós estamos exigindo a contratação, cobrando delas, né? Vamos na luta contra toda a retirada de direitos da classe trabalhadora e dos trabalhadores de educação principalmente. Estamos pedindo fora todos aqueles que atacam direitos dos trabalhadores, fora Temer, fora governo Colombo, né, que ataca o direito dos trabalhadores. Estamos aí na caça de todos os deputados federais de Santa Catarina para que não aprovem essas leis que retiram direitos da classe trabalhadora. Estamos aí mobilizados para a paralisação nacional no dia 5 de outubro em Brasília. Foi aprovada a participação da nossa categoria na greve geral de toda a classe trabalhadora, que estamos construindo junto com outras cidades no Brasil todos. Vamos participar com os metalúrgicos na paralisação deles do dia 29 de setembro agora, né, que é uma paralisação, uma mobilização nacional, que mobiliza também para a greve nacional que estamos trabalhando. Estamos trabalhando contra o reordenamento das unidades escolares e vamos fazer carta para as comunidades escolares impedindo que eles não matriculem mais os alunos no ensino fundamental, porque é isso que o governo quer, não matricular os estudantes no primeiro ano do ensino fundamental, para que possa municipalizar, reordenar e repassar para outras entidades e para o município o ensino fundamental. E vamos continuar a caça dos inimigos da educação, né, com a campanha midiática nossa, e vamos fazer a denúncia onde for possível contra a resolução 040 da progressão automática, que a gente também já discutiu um pouco aqui. Então são vários pontos que a gente aprovou nessa Assembleia Estadual, fizemos um belo debate e vamos encaminhar as lutas do magistério catarinense contra essa retirada de direito. Ou resistimos para impedir mais retiradas, ou vamos também sucumbindo diante desses avalanches que estão por aí. Mas a categoria participou bem, fizemos um grande ato e foi muito bom e vamos à luta.
A categoria está cada vez mais consciente, né? E nada como um golpe, né, para começar a unir os cidadãos em torno de um único objetivo, né? Isso tudo está resumido na página do Sint. Está na página do Sint, vários documentos, né? Vamos lendo, vamos discutindo aí na escola, com cada trabalhador e trabalhadora, com os estudantes, enfim. Com Até todos, implementar tudo, né? e vamos ter que ir resistindo e ter forças aí para poder fazer na luta. Tá, certo. Como sempre, nosso tempo falta, né? Conversamos com o professor Luiz Carlos Vieira, ex-diretor, coordenador estadual do Sint, hoje secretário de Políticas Educacionais e Culturais do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Santa Catarina. Obrigado pela presença e obrigado você, telespectador, pela audiência. Você pode rever esse bate-papo às 10 da noite, aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.